Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, Avesso, TV Guará. Hoje nós vamos conversar com um gestor que conhece como poucos o Maranhão e a política do Maranhão. Homem que retorna ao poder calcado e apoiado exatamente nesse conhecimento. Nós vamos conversar com o doutor João Abreu, secretário-chefe da Casa Civil da governadora. Boa noite, doutor. Boa noite, Américo. Obrigado aí pelo convite. Diz que quem volta não se perde no caminho. O senhor está voltando para uma função que já exerceu. Por que essa volta? Como essa volta? Dizem que a vida é um eterno voltar para casa, né? Isso. Na realidade, Américo, eu recebi da governadora, nesses últimos 3 anos, aproximadamente 4 convites para retornar ao governo. Em diversos momentos, em diversas secretarias. E nessas 4 oportunidades anteriores, eu tive que recusar por motivos outros, profissionais, empresariais, etc. Mas chegou um momento em que a governadora me colocou uma proposta, digamos assim, que foi de caráter terminativo para mim. Eu teria que tomar uma decisão naquele momento que regularia até meu futuro, digamos assim. E de tal forma que eu tive que aceitar o último convite, que foi para a Casa Civil. E estou lá, dentro de uma programação que a governadora me passou, tentando fazer o melhor na medida de atender a expectativa que ela criou com o meu retorno ao governo. O senhor sabe que hoje a Casa Civil não é muito tranquilo. Nós estamos no ano pré-eleitoral, uma campanha que se desenha ano que vem de uma forma mais áspera e mais ativa que dos anos anteriores. O senhor sabe que a Casa Civil hoje não é esse mar de rosas, em função dessas coisas. O senhor pensou nisso antes ou só pensou depois? Como eu assumi a primeira vez a Casa Civil num momento também de muita turbulência, que foi exatamente quando a governadora retornou ao governo por uma medida judicial, assumindo a metade de um governo que vinha decorrendo, também naquela época não foi um momento de flores. Foi um momento muito difícil tentar recuperar a imagem da governadora, mostrar para a população que aquela decisão judicial vinha de encontro a um desejo da população, que acabou se materializando com a reeleição da governadora. Então já tinha uma certa experiência do que me esperava. Eu chego até a afirmar que talvez o convite para esse retorno agora devesse ser o fato, exatamente, daquela atuação anterior. Certo. E uma coisa, senhor secretário, o senhor foi posto no lugar de um gestor que está sendo falado e comentado como um dos candidatos ou o candidato do grupo. O senhor acha que isso diminui ou aumenta as chances dele? Aumenta na medida que, sendo ele ou outra pessoa do grupo se colocar como nosso candidato, eu na Casa Civil posso potencializar a sua campanha. Então, nesse aspecto, eu acho que potencializa muito o nome do Dr. Luiz Fernando ou de outro candidato do nosso grupo. Secretário, o senhor sempre esteve, uma das pontas desse grupo. Por que o senhor nunca passou pela ideia de disputar voto? Não gosta da ideia? Uma pergunta, Américo, que sempre me fazem. A própria governadora outro dia me questionou sobre isso. Na realidade, eu já até pensei, o próprio grupo nosso já colocou meu nome outras vezes, mas o destino ainda não encaixou essa vontade com essa realização. O senhor confessa que tem vontade? Para cargo majoritário, sim. Para legislativo, não. Não. Por que isso? Porque eu acho que nós já temos bons representantes. Só isso? Só isso. E a ideia, então, de disputar uma eleição proporcional não lhe encanta? Não. Eu acho que eu tenho uma concepção com relação a cargo proporcional que o candidato ele deve vir se formando desde uma vereança. Vereador, deputado estadual, prefeito, deputado federal, criar uma história.
Agora, para cargo executivo não seria o caso, porque nós temos o exemplo mais recente, mais concreto, que é da presidente Dilma Rousseff, que nunca foi candidata a nada, nunca foi eleita a nada e virou presidente. Diga uma coisa, o senhor falou prefeito. O prefeito, ele foi vereador, depois ele foi deputado federal, depois ele foi prefeito. Ele fez um percurso, guardou o carro de ré. Me diga uma coisa, o que o senhor está achando dessa administração municipal? Que o governo estadual está tentando se aproximar por bem da cidade. Eu acho que o Edivaldo tem tudo para fazer um bom governo. Ele é um rapaz novo, ele é uma pessoa interessada, ele é uma pessoa que tem possibilidade de alavancar alguns projetos dentro de São Luís. A governadora já fez acenos de parceria, porque é um dever do governo do estado, e o exemplo mais concreto disso, Américo, são os acenos e até as realizações que nós temos feito com a Imperatriz, que temos um prefeito lá de Madeira. Ontem mesmo participamos de um evento onde o Madeira estava presente e deu essa declaração. Hoje a Imperatriz recebe investimentos maciços do governo do estado, fruto dessa política da governadora de não discriminar um adversário político. Então eu vejo a possibilidade de se trabalhar em conjunto. Só interrompendo, secretário, essa não discriminação teria o objetivo apenas administrativo ou um subproduto chamado eleitoral? Essa é uma resposta fácil de dar. A governadora, no seu retorno, no terceiro retorno, Sim. Ela fez investimentos na ordem de 180 milhões em Imperatriz. E teve menos voto do que na vez anterior, onde ela não fez investimento quase nenhum. Então, significa dizer que, em momento algum, ela pensou no eleitoral. Ela apenas fez aquilo que devia ter sido feito, ou que deveria ser feito. Que é a obrigação de gestor. É a obrigação do gestor, exatamente. Isso é um dado concreto. Não... Ela vai até o final do mandato? Governadora? Ou disputa? Ela tem falado que vai até o final do mandato, mas eu e muitos queremos que ela não vá até o final do mandato e não acreditamos que ela vá até o final do mandato. Sai para o Senado? Sai para o Senado. Uma pessoa que tem 40% de intenção de voto para senadora, como é o caso dela, não pode abrir mão desse eleitorado, né, Américo? O próprio grupo vai ser ressentido. Exatamente. O senhor está pronto para administrar qualquer que seja o candidato? Não tenho nenhuma preferência pessoal para o futuro candidato do grupo? Eu trabalho aqui com duas possibilidades. Eu trabalho com a possibilidade de apoiar um candidato do grupo, que vai ser escolhido brevemente nas convenções, seja ele quem for. E a outra possibilidade é do imponderável, ou seja, dos nomes colocados, por algum motivo não se concretizarem essa possibilidade de ser candidato, apareceu o imponderável. Então esse também é o trabalho, desde que seja do grupo. Diga uma coisa, essa parceria institucional, Estado-município, ela pode vir a ter um desdobramento eleitoral? Ô Américo, em política tudo pode. E aí você me remete a um exemplo de 2000, de 99, onde nós tivemos uma parceria com o prefeito Jackson Lago, até então inimaginável, e ele foi nosso candidato a prefeito de São Luís. Então, e eleito? E eleito no primeiro turno. Como é que o senhor está vendo o olho de gestor? Como é que o senhor está analisando esses dias iniciais da prefeitura? O senhor acha que o prefeito ainda está navegando em mar muito bravo ou ele já as ondas começam a baixar? Eu acho que as ondas começam a baixar. Não é fácil você assumir uma prefeitura de São Luís numa mudança de comportamento até político. Sai um grupo político que tem uma linha, tem uma diretriz, entra um grupo novo, com nova linha, nova diretriz. Essa mudança brusca, e é brusca porque você é eleito e logo em seguida toma posse, não é muito fácil para um gestor. Eu já fui gestor de outros segmentos do governo em outras épocas e eu sei que é difícil. Então eu vejo o prefeito Edivaldo com a possibilidade de rapidamente ele colocar a casa em ordem, que parece que já está começando a colocar, e daí para frente começar a dar os resultados que a população deseja e quer, sempre deixando a porta aberta do governo estadual. Nós não temos
nenhum problema em qualquer tipo de parceria institucional, no primeiro momento, com o prefeito Edivaldo Holanda. Diga uma coisa, acabaram o 13º, 14º, 15º, aliás, salários da Assembleia. O senhor aplaudiu isso, achou bom, já estava na hora? Essas medidas, digamos assim, moralizadoras que os poderes tomam, o executivo, o legislativo e até o próprio judiciário, eu acho que são aquelas que a população espera num gestor público. Então, eu vi com bons olhos essa decisão da Assembleia Legislativa, comandada pelo presidente Arnaldo, de colocar em pauta uma votação que corta na carne. Então, eu vejo que a Assembleia cresceu com essa medida. O senhor é um homem de São Luís, adora São Luís, gosta de São Luís, é o que se percebe no seu discurso, na sua postura. O senhor teria algum reparo a fazer nas administrações locais de São Luís? Como gestor, o senhor é um homem que conhece São Luís, conhece o Maranhão, conhece administração pública, o senhor teria algum reparo para fazer? Eu tenho 2 reparos, Américo, que eu sempre coloco na mesa no próprio governo. Normalmente, os governos têm um orçamento, têm uma gestão, uma administração maior do que o orçamento. Isso é uma coisa que me deixa um pouco... Não funciona bem na minha cabeça, mas é uma prática. Normalmente, o governo é maior do que o orçamento. Isso aí já é uma atitude do empresário. Exatamente. Mas um governo é uma empresa. É ledo engano achar que o governo é uma empresa. A diferença de um governo para uma empresa está no lucro. O lucro da empresa é financeiro, é material. E o lucro do governo é o bem-estar social. Mas ambas são empresas. Ótimo. Tem funcionários, tem obrigações, tem compromissos. Uma empresa. O erro é que não se quer levar como empresa. Esse é o erro. E gasta mais do que arrecada. E aí o Estado fica maior do que o orçamento. Esse é o grande problema. Agora, eu não culpo 100% o gestor, porque em determinado momento o eleitor leva o gestor a fazer isso. O senhor não acha que a colocação de uma campanha ou a obrigação de prometer, essas promessas elas não acabam comprometendo esse orçamento? O senhor responde no próximo bloco. Doutor João, a pergunta foi, o senhor não acha que são os excessos de promessas de campanha que fazem com que esse orçamento corra riscos? Acho que não é nem o excesso da promessa, é o excesso de fato da execução. Porque a promessa pode não ser cumprida, e aí não teria o desgaste moral, mas não haveria o desgaste financeiro. O problema é que na execução mesmo, diante das demandas que o eleitor faz, a cidade necessita, o Estado precisa, aquilo vai crescendo tipo um bolo fermentado e extrapola o orçamento. Aqui no Maranhão, o Américo, para o seu controle, o governo do Estado ainda tem uma das situações mais equilibradas de todos os governos brasileiros. De tal forma que agora, para aprovação do empréstimo junto ao BNDES, foi levado em consideração a situação de equilíbrio do Estado do Maranhão. Mas é um equilíbrio perigoso. Nós estamos sempre no limite, sempre no fio da navalha. Nós não temos possibilidade, dentro do nosso orçamento, de grandes investimentos. Seria numa empresa capital de giro, não teria? E quando tem é muito pouco, diante das necessidades. Mas ainda é um Estado, volto a repetir, que tem um equilíbrio. Tem estados aí que vêm desequilibrados há muito tempo, inclusive com falta de pagamento de folha, falta do pagamento da folha do 13º mês. Existem estados brasileiros que não pagaram o 13º mês. E cidade, São Luís não pagou o 13º ano passado, rolando para cá. Você vê como é difícil gerir isso, né? Essa coisa de promessa de campanha no Congresso, a coisa de uns dias atrás aí rolou, não sei como é que está, um projeto de que promessa de campanha não cumprida seria considerado peculato. Como é que o senhor se comporta diante disso? Eu aprovo plenamente. Eu acho que o eleitor, às vezes mal informado, ele é levado por uma promessa.
eu tenho uma funcionária, vou contar um caso rapidamente, eu tenho uma funcionária que iria votar num candidato porque teria, votando nele, a possibilidade de andar no VLT. Você acredita nisso? Só por isso? Só por isso. Então, você vê como ainda é o nível de algum segmento do eleitorado maranhense e até brasileiro. Até brasileiro. As propostas, um candidato que vier apresentar as suas propostas, que forem benéficas para o povo a médio e longo prazo, muito provavelmente não terá êxito na sua eleição, porque o imediatismo fala mais alto. E o imediatismo não comporta propostas que ele acha que vai prejudicá-lo. Veja bem, nós tivemos um prefeito aqui no Maranhão, muitos anos, o senhor deve se lembrar, que teve uma visão de longo prazo, trabalhou para 20 anos na frente, chamado Haroldo Tavares. É verdade que na época nós vivíamos a ditadura, não tinha preocupação eleitoral. O senhor acha que uma visão dessa hoje, politicamente, seria muito boa, administrativamente seria ótimo, mas eleitoralmente seria ruim? Eu acredito, eu não me lembro bem, mas eu acho que ele foi até indicação, não foi votação. Não foi indicado. Exatamente. Na época era nomeado. Exatamente. Estas propostas, ainda hoje, colocadas no programa eleitoral, simplesmente, como foram colocadas lá atrás, eu tenho minha dúvida se o eleitorado absorveria de tal forma a elegê-lo. Teria que vir a sociedade. Então, na sua concepção, senhor secretário, se deveria ser orientada uma campanha política? Como? Ainda em cima de promessas ou de projetos, mesmo correndo o risco de não ser eleitoralmente eficientes? Eu acho, Haroldo, Américo, que só quando o nosso eleitorado tiver um nível educacional melhor do que o que tem hoje, com possibilidade de percepção das coisas, de análise das coisas, de entender o que é proposta viável, o que é proposta eleitoreira, de entender que uma determinada proposta que à primeira hora se apresenta como um malefício, tipo assim, demissão de funcionários, mas que lá na frente vai representar a possibilidade de uma melhoria do quadro dos que ficaram. A partir desse momento, eu acredito que as propostas irão prevalecer. Começa a acontecer isso. Alguns estados brasileiros, agora na eleição para prefeito, elegeram, ou melhor, reelegeram os seus prefeitos, no caso de Minas, do Rio, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, fruto da boa gestão. Quer dizer, ali a gestão começou a ganhar da politicagem. Mas alguns estados ainda, mesmo com boa gestão, e eu cito o caso de Curitiba, o prefeito, bem avaliado, perdeu para a política. É uma cidade que, em tese, é esclarecida. Você vê como é complicada a coisa. Não é muito fácil. Precisa ver os vários ângulos que a política te apresenta. Às vezes, uma palavra mal colocada, um projeto mal colocado, põe por água abaixo toda uma boa intenção. Por isso é que existem os marqueteiros aí para direcionar uma campanha. O senhor, o possível opositor do grupo que o senhor faz parte, ele vem braçadas largas e ele não vem medindo palavras. O senhor acha que essa campanha futura de 2014 será colocada nesses termos ou a governadora não vai, o grupo de vocês não vai aceitar esse tipo de postura? Não, o nosso grupo vai vir com propostas. As nossas propostas são de exemplos praticados. Analisemos um quadro onde os três candidatos nossos, mais em evidência hoje, Luiz Fernando, o Lobão e o próprio Gastão, sejam um desses nossos candidatos. Qualquer um dos três virá com uma experiência maior do que o opositor. Qualquer um dos três, tanto administrativa quanto política, sobre qualquer aspecto. Então, o que nós precisamos mostrar para a população é o que o nosso grupo já fez. Américo, você pode discutir o que o Grupo Sarney não fez, mas você tem que reconhecer o que já fez. Se você tirar o que o Grupo Sarney fez nos últimos 20, 30 anos no Maranhão, tira as coisas que foram feitas pelo Grupo Sarney, vê o que sobra. Mas não podia ser de outra forma.
O governo Sarney, o grupo Sarney está no poder esse tempo. Eu já esperava esse comentário, mas a resposta é o seguinte. É engraçado isso, né? O governo, o presidente Sarney, leva uma fama de 40, 50 anos de oligarquia. Mas se você for analisar, tirando ele e a filha, e acho que... Eu não acho isso mal. Não, mas escute bem. Não é isso a questão. Tirando ele, Lobão, e a filha, todos os governadores correram por caminhos próprios. Luiz Rocha, Cafeteira, João Castelo, o nosso médico. Cafeteira grudou no governo Sarney, Sarney era presidente. Mas ele não veio pelas mãos do presidente. Mas tudo isso é computado nos 50 anos. E eu não sou contra, eles todos fizeram sua parte. Eu até costumo dizer o seguinte, vem cá, as pessoas que dizem que todos os malefícios do Maranhão estão nos 50 anos, aí eu pergunto... E os benefícios? Não é isso. Eu pergunto o seguinte, esses que estão falando participaram. Então, tira o desse que está falando, fica 46. Tira do outro que está falando, fica 42. Tira do outro que está falando, vem 38. Quer dizer, eu não entendo bem essa matemática, como é que funciona, porque os 50 anos estão com essas pessoas que falam. Não estão com terceiros. Somos nós mesmos, tá? O próprio grupo fala. Eu costumo dizer isso. Nós podemos questionar as coisas que não foram feitas, mas nós temos que reconhecer as que foram feitas. Afinal de contas, o Maranhão não saiu para a 16ª economia do Estado fruto da natureza. Até porque nós não temos essa riqueza natural tão abundante como se pensa que tem. Diga uma coisa, mas ele virá batendo forte. Ele virá batendo forte. O senhor não vai... eu não acho muito viável fazer uma campanha sobre o que não fez, mas sobre o que está feito e o que pode vir a ser feito. Uma série de hospitais estão sendo inaugurados, colégios estão sendo inaugurados, a governadora está praticamente no interior do estado. Ela se passa aqui 1 dia, 2 dias na capital, é muito. Essa ação, o senhor acha que é suficiente para calçar o futuro candidato? Olha, uma campanha se decide nos últimos 90 dias. Os exemplos mostram. Na campanha do governador Zé Reinaldo e contra o ex-prefeito Jackson Lago, eu me lembro bem, eu tinha uma intenção de votos naquele tempo maior do que o do Zé Reinaldo. Mas ele foi escolhido pelo grupo e partiu aí com algo em torno de 2%, 3%. Oi. O Jackson naquele tempo... Teve uma hora que o Jackson tinha 39%. 48%. 48%, e ele tinha 6 ou 7 por aí. Exatamente. Mas você viu que na reta final, na chegada, o Zé Reinaldo acabou ultrapassando o governador Jackson Lago. Então, essas questões, esses indicadores, produtos do Instituto de Pesquisas que são mostrados hoje, eles são indicativos, mas eles também mostram caminhos. Por exemplo, qualquer dos nossos candidatos colocados hoje tem um longo caminho a percorrer, tem faixa para percorrer. Eu não sei se o candidato postado hoje na oposição já não está no topo. E você sabe que em política, quando você chega no topo, fora do time... Só tem uma coisa, cair. É cair. Então, eu me reservo no momento a não opinar muito sobre o que vai acontecer, mas eu posso prever que a tendência é muito maior do crescimento de qualquer dos nossos candidatos do que a manutenção de uma candidatura colocada hoje. Se o senhor não quiser não considerar o que eu vou tocar, passo por cima também não, porque é um assunto, não sei se seria conveniente. Mas o doutor Flávio, ele falou em fraude eleitoral. O senhor acha que isso é uma afirmação precipitada, leviana, ou deveria ser feita, calçada em alguma informação? Eu vou falar por mim. Sim. Se o senhor não quiser também tocar nesse assunto, tem problema pulamos. Nenhum. Tem problema nenhum. Se um dia fizer uma afirmação dessa, eu tenho todas as provas para sustentar a afirmação. Como ele fez esta afirmação, e o Ministério Público, pelo que eu andei lendo no jornal, está movendo uma ação, ou vai mover, não sei, contra ele, no momento propício, se ele tiver estas provas, ele vai apresentar. Agora, nós não temos nenhuma dúvida da lisura do pleito. Tanto é que não houve contestação nenhuma, porque existe um momento para contestar.
a partir do momento perdido da contestação... Tem um prazo, né? Isso vira um discurso, Eu acredito que foram mal colocadas essas palavras, a percepção que eu tenho. O senhor não acha que essa colocação seria ou será a tônica da futura campanha? Eu acho que isso é mais um caso para ser discutido a nível judicial. Ministério Público, o próprio Tribunal Eleitoral deve estar tomando suas providências. Eu acho que para nós não interessa muito isso, viu, Américo? Uma coisa, secretário, é essa sua frieza, tranquilidade que faz com que o senhor volte a administrar o governo? O senhor responde no próximo bloco. Secretário, a pergunta foi, é essa sua frieza, sua tranquilidade que faz o senhor voltar a ser chefe da Casa Civil? Américo, eu não sei bem se é isso, se é a frieza, mas eu trabalho muito com argumento. Eu gosto de discutir com argumento. E eu acho que contra fatos não há argumento. Então, a partir do momento que você coloca as coisas transparentes, com argumento, fundamentadas, você desconstrói o adversário. Você se torna até frio, né? Porque não tem mais o que discutir, o adversário está desconstruído. Vai discutir com o desconstruído? Não existe. Então, talvez seja isso. Eu procuro também, quando eu não tenho argumento, ou então quando eu não tenho a possibilidade de mudar um pensamento das pessoas, também eu acato. Eu não discuto muito sobre isso. Eu posso até não concordar, mas dou o direito que ele tenha de pensar diferente. Nós vivemos no Maranhão, no topo do prédio chamado Maranhão tem uma palavra chamada Sarney, que é uma palavra que ela não é gasta, ela é ou aceita ou recusada, mas ela não é invisível sob aspecto nenhum. Como o senhor analisa a figura de José Sarney? Lá do Pericumã, lá do campo de Pinheiro, comendo jeju, para de repente ser um homem de nível internacional. Como o senhor analisa essa figura? Se eu pudesse te responder numa palavra, eu te dizer que o presidente Sarney é uma figura única. Pelo pouco que eu entendo, eu acredito que no passado não existiu ninguém como o presidente Sarney. Nós estamos falando nesse nível que ele gravita. E eu tenho minhas dúvidas, se nos próximos anos nós teremos alguém com a dimensão do presidente. Porque o presidente, ele tem uma dimensão que se absorve, se entende em qualquer nível, em qualquer situação. Pode ser lá em Pericumã, pode ser em Pinheiro, pode ser em São Luís, pode ser no Brasil e pode ser no mundo. Ele é uma figura mundial. Ele não é gasto no seio dos seus amigos, no seio da sua coletividade, ele é consumido pelo mundo, ele é pedido pelo mundo, ele é lido pelo mundo, ele é discutido pelo mundo, ele faz parte de fóruns mundiais. Então ele é uma figura mundial. Talvez seja no Brasil, se você pedir para citar, dependendo do fórum, claro, 10 personalidades brasileiras, qualquer fórum mundial vai citar o presidente Sarney. Dentro da área de atuação dele, ele vai citar. Então, ele é uma pessoa que você pode discordar, faz parte da democracia, mas você não pode deixar de reconhecer. E eu chego a dizer, e já falei aqui em off para você, que o Maranhão verá o valor do presidente Sarney a partir do momento que ele deixar a vida política. E aí sim, nós vamos criar um vazio no Estado, muito grande, cujo único sucessor hoje é a governadora Rosiana, e por isso ela tem que ser candidata, porque nós não temos um outro político no momento, no mesmo nível do presidente Sarney. Isso é reconhecido. Mas o senhor acha que ela tem dimensão, volume para ocupar esse espaço vazio deixado por ele quando ele se aposentar da política? Olha, a governadora tem possibilidade. Acontece que o presidente Sarney ocupou muito espaço. Sim. Então, para conseguir chegar a esse espaço, precisa de um volume de ações e de tempo um pouco maior do que
já foi percorrido pela governadora. Precisaria também de um pouco mais de habilidade? Não, isso ela tem. Ela tem. A governadora, ela é muito hábil em política, muito, muito hábil. Não, aí eu acho que é páreo, viu? É, né? É páreo, é. Olha, páreo para Sarney é meio complicado. Quando ela quer, eu lhe digo mesmo, é uma das pessoas mais hábeis em políticas que eu conheço, é a governadora. É mesmo? É verdade, é verdade. Porque há uma ideia de que ela seria apenas filha de Sarney. É um ledo engano. Ela tem um motor próprio, caminha só, tem seguidores hoje. Eu costumo dizer para ela, digo, Rosana, você não é política, você é popstar. E eu sou testemunha vivo de várias ações de popstar, tipo assim. Por exemplo? Por exemplo, vou dar 2 exemplos rápidos. Ela pega na mão de uma pessoa no interior, a pessoa chora. Eu já ouvi isso. 2 pessoas vêm falar comigo querendo conversar com ela. Eu chamo, apresento, ela conversa com as duas. As duas ou uma das duas chora, porque falaram com a governadora. Eu já vi isso. Então, por isso que eu brinco com ela, que ela é popstar, né? Porque isso acontece com o Michael Jackson, com Madonna, etc. Exato. Agora, aliado a isso, ela tem um carisma, e não é à toa que hoje ela tem uma preferência ainda muito grande para qualquer cargo que ela exerça, que não é desprezível. É a maior força política do Maranhão hoje, é a governadora. Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, sob esse aspecto político, se engana quem pensa. Ela é muito boa, sabe em quê, o Américo? Em estratégia. Ela é muito boa estrategista. E, às vezes, certas estratégias que passam para o público são contra a vontade dela. Porque se tivesse sido na vontade dela, teria sido uma estratégia melhor. Não me pergunte por quê, nem exemplo, que aí eu não posso lhe dizer. Sei. Mas sou testemunha disso. É essa estratégia que fará com que ela saia para o Senado? Eu acho que mais do que isso. Eu acho que, como ela falou ontem, numa entrevista que ela deu, a população vai pedir que ela vá ser candidata. Ela continua negando, diz que não vai ser candidata. Agora, eu tenho dito, e vou dizer, porque ela não pediu segredo, eu acho que ela é candidata. Até porque nós vimos uma pesquisa ontem, onde ela tem um patamar de voto que não dá para botar fora. Então, eu não tenho... Qual é esse patamar? Olha, chegando nos 50%. Independente do rumo que ela admita, Senado, por exemplo, ela tem aí quase isso? É para o Senado. É porque hoje o único caminho que dela é o Senado. Dela é o Senado. Não teria outro caminho que não fosse do Senado. Ela tem hoje quase 50%? Quase 50% de intenção de voto. É muito voto para uma pessoa que está no governo, e quem está no governo sempre tem um desgaste. Exato, exato. Mas mesmo com algum desgaste que todo governante tem, ela consegue manter esse patamar de voto. E não vamos nos esquecer de um dado interessante. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a governadora ganhou, foi em São Luís, para governador. Ela ganhou. São Luís, repare bem, Flávio. e num momento difícil. Porque a partir do momento que você assume um governo, um ano antes, via uma medida judicial contra um governador que tinha uma força política estabelecida em São Luís. Mesmo assim, ela ganha em São Luís, é um reconhecimento público de que ela tinha feito uma boa gestão naqueles últimos 12 meses. Seria um reconhecimento ou seria um pouco de decepção com Jackson? Olha, eu não tenho essa percepção. Eu acho que... Eu acho que a eleição do Jackson foi assim, uma coisa que todo mundo assinou com uma esperança, não sabe se nem de quê. E, de repente, essa esperança foi perdendo verde, ficando esmaecido. O senhor acha que isso... Eu acho o seguinte, o Dr. Jackson, eu conheci bem e muito, e gostava do Dr. Jackson. Eu tenho por ele um respeito eu muito acho grande. ele um homem sério, um homem correto, achava um homem sério, um homem correto. Mas o Dr. Jackson pecou na composição do governo. E não foi um pecado que ele aceitou, talvez, de bom grado. Talvez foi imposto esse pecado a ele. Porque quando você vem numa composição como ele veio, você tem que aceitar alguns colocações, alguns nomes que não seriam do seu interesse ou que não seriam uma escolha pessoal. E isso eu acho que prejudicou muito a gestão do Dr. Jackson. Eu acho que as suas boas intenções não se transformaram em realidade
porque na ponta ele não tinha pessoas ligadas com o projeto dele. O PDT é um partido hoje que pode encostar com o grupo do senhor. O que você acha disso? Eu não vejo... Eleitoralmente é ótimo. Eu vejo o PDT hoje, assim, olhando por fora, um pouco fraccionado. Eu acho que tem um grupo que segue a linha do... Ele está rachado no meio. Tem o ex-governador Jackson Lago, o grupo dele ainda tem um pedaço, tem o deputado Everton, tem uns 3 grupos aí que eu acho que controlam hoje o PDT. Ou descontrolam. Porque quando 3 controlam... Ninguém está controlando. Então, eu acho um pouco difícil hoje, embora tem pessoas no PDT que eu gostaria de ter do nosso lado. Né? Tem. Por quê? Pessoas que são extremamente honradas, honradas, como a doutora Clay. Eu acho a doutora Clay uma pessoa excepcional. Ela é uma senhora acima de qualquer suspeita. Eu acho um grande quadro. Mas, bom, isso é coisa para o futuro. Doutor, como que o senhor está vendo hoje, a gestão de Rosiana? Hoje, a gestão de Rosiana, o que ela tem feito agora, março de 2013? Olha, eu vou lhe dar um dado aqui, para tentar responder isso, que eu não sabia, eu estava fora do governo, não sabia. Sim. Nós temos presentemente 1000 obras no Estado. Aí você pergunta, mas onde essas obras? 1000 obras, que vão de pequeno poço, um Sim. sistema pequeno de irrigado, até grandes obras como Suzano, MPX, etc. Nós temos 110 bilhões de investimentos no Estado, entre público e privado. Aí você vai dizer, mas a refinaria, que é mais ou menos a metade disso, 48 bilhões, está meio parada. E que vai e volta, vai e volta. Não volta. Mas eu acho que com a vinda do ministro Lobão... Ele afirmou aí que vai. Exatamente. Eu acho que isso vai clarear e vai acabar acontecendo. Talvez no alongamento de prazo, mas vai acabar acontecendo. Então, não é todo Estado que tem 110 bilhões de investimento. Nós temos 100 ou 200 mil pessoas capacitadas no programa Maranhão Profissional para trabalhar nessas indústrias. Quer dizer, são dados que eu... Essa capacitação foi feita através do governo? Através do governo, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, dentro do programa Viva Maranhão, ou Maranhão Profissional, o nome do programa. Quer dizer, são dados que eu, que deveria até saber há uns 6 meses atrás, não sabia. Agora no governo estou sabendo. Então o que eu acredito, às vezes, é que o habitante, o eleitor, ele não tem todas essas informações. E tem mais um aspecto. Tudo isto não dá frutos do dia para a noite. Daqui a 10 anos, nós vamos estar sentados aqui, com certeza, se Deus quiser, ou outros vão estar sentados aqui, e vão dizer exatamente isso que eu vou dizer agora. A governadora Rosiana fez aquela fábrica lá em Santo Inês, aquela fábrica lá em Porto Franco, e botou aquela barragem ali, mas isso vai ser daqui a 10 anos. Aí o governo Rosiana sobe de patamar daqui a 10 anos. Então é bom a gente ter essa perspectiva de tempo, porque nenhum investimento público, ele matura dentro de uma gestão. É uma coisa impressionante isso. Se você não tem uma continuidade de gestão, 4 mais 4, provavelmente todas essas ações dos primeiros 4 serão absorvidas pelo segundo 4. Porque aí licita a obra, a construção, bota para funcionar. É um projeto que demora um tempo. Por isso eu sou a favor não da reeleição. Eu sou a favor do alongamento de um mandato só. Porque a reeleição força o governante a trabalhar pensando na reeleição. E quando ele trabalha pensando na reeleição, ele é tentado a ceder, conceder. E isso não é bom, não é bom. Já se ele tem um mandato só de 6 anos, ele tem tempo para contratar, licitar, executar e produzir. Exato. E não tem a preocupação da reeleição. Ele planta e colhe. Planta e colhe. Senhor secretário, infelizmente nosso tempo está se esgotando, a conversa estava maravilhosa, esclarecedora, mas TV é TV, tempo é tempo. As câmaras são suas e fale para o povo do Maranhão. Eu queria agradecer, Américo, a oportunidade de poder estar aqui com você, com seus telespectadores, e colocar um pouco do que eu penso. Às vezes o que eu penso não é bem o que alguns queriam que eu pensasse, mas eu estou aqui na Casa Civil pelo que eu penso, porque se o que eu penso não valesse, eu não estaria aqui, claro. Não é verdade? E dizer a todos que eu voltei para a Casa Civil, atendendo um apelo da governadora, um convite da governadora, e pretendo fazer o melhor possível enquanto estiver como secretário, sempre pensando no melhor para o Maranhão. Essa é a minha ideia.
Ótimo, senhor secretário. Muito obrigado, boa noite e até outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.